Ok, vou estar contando. Uhum. Olá, bom dia a todos e todas que nos acompanham. É com grande entusiasmo que damos início à segunda série do Consulado ao Seu Lado, uma iniciativa do Consulado Geral do Brasil em Munique que busca oferecer informação prática, orientação e apoio direto à nossa comunidade brasileira na Alemanha. Hoje temos o prazer de conversar sobre um tema bastante relevante e sensível, a violência doméstica e a disputa internacional de guarda, com foco especial nas mulheres brasileiras migrantes na Alemanha. Esse é um tema de extrema relevância para o nosso trabalho consular, considerando os desafios específicos enfrentados por mulheres em contexto migratório, em especial diante de sistemas jurídicos e culturais distintos do Brasil. A nossa convidada é uma pessoa com absoluta expertise nessa área. Tenho a honra de apresentar Márcia Barato, coordenadora-geral da Revibra na Alemanha. A Revibra Europa é uma organização atuante desde 2012 no apoio jurídico, psicológico e institucional a mulheres brasileiras em situação de vulnerabilidade. A Revibra desenvolve um trabalho de excelência em atendimento individual, campanhas de sensibilização, pesquisa, advocacy e capacitação, e tem sido parceira estratégica do consulado no enfrentamento da violência de gênero no contexto europeu. Seja bem-vinda, Márcia, e muito obrigado por estar conosco. Muito obrigada a você, Lucas. Para a Revibra é um prazer estar aqui nessa conversa com o Consulado de Munique, que seja a primeira de muitas outras conversas, porque sabemos que, felizmente, a Alemanha tem uma sociedade civil vibrante e ter esses espaços de conversa com o consulado é sempre importante. Te agradeço muito, Lucas. Ótimo, Márcia, eu que agradeço. Então, vamos já seguir para o nosso primeiro bloco de perguntas, que é sobre violência doméstica contra mulheres migrantes. Márcia, o que é violência doméstica para as leis alemãs? É similar ao sistema brasileiro da Lei Maria da Penha? Então, vamos lá. Primeiro que a Alemanha tem sim uma lei específica para vítimas de violência doméstica e não, ela não é tão parecida quanto a Lei Maria da Penha. Ela tem uma diferença fundamental e eu acho que começando pela diferença é sempre importante para as mulheres migrantes, para a comunidade migrante entender como é que funciona então esse sistema que na Alemanha não vai ter apenas o sistema judicial de proteção, com ordens de proteção e de afastamento, que em alguns momentos até se parece com a Lei Maria da Penha, mas que, na sua essência, é muito diferente. Violência doméstica na Alemanha, Lucas, não é uma questão de gênero. Isso significa que mulheres e homens podem ser vítimas e agressores. E por que no contexto da migração isso é um problema? Porque, por exemplo, quando a gente tem uma mulher migrante que não é fluente em alemão, mesmo que ela chame a polícia, ela pode ser denunciada como agressora e não ser ouvida como a vítima. A pessoa que a polícia identificar como agressora, ela vai ser solicitada a deixar aquela casa onde mora a unidade da família. Então, mesmo que essa seja uma mulher migrante, que foi agredida, que está com 3 crianças pequenas, se a polícia entender que quem fez a denúncia, na verdade, foi o agressor, eles têm pelo dever legal afastar essa mulher com as crianças da casa e chamá-la para ela ser ouvida somente alguns dias depois. E aqui começa uma outra grande diferença em relação a Maria da Penha. Na Alemanha, a gente tem ordem de afastamento e ordem de não contato, que pode ser dada pela polícia. Cada região tem alguns prazos que são diferentes. Na Bavária, via de regra, são 14 dias. Findo esses 14 dias, a pessoa que pediu a ordem protetiva, ela pode solicitar que essa ordem seja prorrogada por uma Schutzmaßnahme, né, ou por uma ordem de proteção direto ao Tribunal de Família. O que prova a agressão, ou o que provam as agressões neste primeiro momento? O relato da vítima. Por isso, Lucas, que frente a essas diferenças colossais com a Lei Maria da Penha, é muito importante que as mulheres saibam. Se você é vítima de violência doméstica, faça a denúncia. O seu relato é muito importante. Seja você a primeira a fazer a denúncia da violência doméstica, para que o agressor não utilize da própria denúncia que deveria te proteger para neutralizar a sua voz.
Ótimo. Então, no caso, é assim que se prova a violência doméstica na Alemanha, por meio da denúncia? Por meio da denúncia. Para essa fase das medidas protetivas, para retirar o agressor da casa, para impedir que o agressor volte a entrar em contato com você ou com os seus filhos, para impedir que ele se aproxime do seu trabalho ou para impedir que ele tente meios indiretos de contato, o seu relato é suficiente. Isso é importante as mulheres saberem. Para a fase que vem depois, investigação criminal, se crimes forem cometidos, o agressor vir a cumprir uma pena de prisão ou uma pena de multa, aí outras provas precisam ser apresentadas. Mas para Schutzmaßnahmen, para medida de proteção, o seu relato enquanto mulher migrante é a fonte número 1 de prova. Então, não se desacreditem, se acreditem. É importante que a denúncia seja feita. E na Revibra, Lucas, a gente costuma dizer que para mulheres migrantes, sobretudo aquelas que também estão sofrendo com violência administrativa e a gente chega lá, fazer a denúncia é essencial. E a gente sabe que pode ser muito dolorido emocionalmente, tem que denunciar alguém com quem você criou expectativa de um relacionamento, alguém que você ainda tem sentimentos de afetividade. Mas é importante entender, Lucas, que para o sistema de proteção a vítimas de violência doméstica, a medida número 1 é separar o agressor da vítima. Então, Sim. aceitar que é preciso separar para você não voltar a viver violência doméstica, não colocar as suas crianças em risco, e sempre há risco, mesmo que as crianças não sejam vítimas diretas de violência doméstica, só de elas viverem numa casa onde ocorre violência doméstica, as leis alemãs agora de proteção à criança, não de proteção a vítimas de violência doméstica, entendem que as crianças estão em risco. Então, fazer a denúncia, afastar-se do agressor é a medida número 1 de proteção na Alemanha. Ótimo. E quais são os principais recursos que são disponíveis na Alemanha para vítimas migrantes, incluindo mulheres indocumentadas? E qual é a importância de ter um visto de residência na Alemanha? Então vamos lá, para essa Schutzmaßnahme, não, para essa medida de urgência, seja esse afastamento que vai ser feito pela polícia, ou esse afastamento que vai ser feito pelo Tribunal de Família, qualquer pessoa, residente ou não residente, turista ou não turista, com visto regular ou irregular, pode fazer a denúncia e pode pedir a ordem de afastamento. Se a ordem tiver que ser feita perante o tribunal, ela também é gratuita e pode ser feita sem advogado. E para as mulheres migrantes é importante saber que você pode solicitar um tradutor, uma tradutora ou um intérprete para te acompanhar neste momento da denúncia. Para isso, não existe distinção entre as migrantes das nacionais. Onde as distinções começam? No serviço social que vem depois. Então, se, por exemplo, se uma mulher precisa deixar a casa do agressor, levando seus filhos para um lugar seguro, como um abrigo, ter o visto de residência ou ter feito o pedido do visto de residência é indispensável para ela ser acolhida no sistema de abrigamento, no serviço social que vai garantir moradia, atendimento psicológico e renda básica mínima para essa mulher depois que houver a separação dela do agressor. Claro, Lucas, há algumas exceções, tá? Em algumas cidades, em alguns lugares, nós conseguimos que vítimas sem documento, sem visto de residência, sejam recebidas pelo serviço social. Mas conseguir esse tipo de intervenção social é exceção e não regra. E aí, já retomando aquele gancho, Lucas, qual que é um dos problemas, não só da Alemanha, de toda a Europa, mas qual que é um dos problemas que a gente tem que enfrentar? Os agressores vão cometer o que a gente chama de violência administrativa, que é minar, impedir ou não levar a cabo o processo de visto da vítima. Então, você vem com uma proposta de casamento para a Alemanha, infelizmente um número de casos muito grande que a Revibra tem. Às vezes é violência doméstica, às vezes é tráfico, exploração doméstica. Já vou mostrar a distinção para o sistema. Você chega com essa promessa de casamento, o
casamento não se concretiza, ou o casamento demora, ou essa pessoa diz para você: você não precisa aprender alemão, você pode ficar em casa, eu faço tudo para você, eu já fiz o seu pedido de visto. Cuidado, isso é um sinal muito grande de violência administrativa. O Auslandsbehörde vai querer conversar com você individualmente sobre o seu pedido de visto. Não existe apresentação de pedido de visto por outra pessoa. Você tem que estar presente. E você pode solicitar ser acompanhada por um tradutor. Quando a mulher migrante informa ao Auslandsbehörde: meu visto não foi concluído, seja ele por trabalho, seja ele por casamento, seja ele qualquer outra forma de visto, porque eu tenho um agressor doméstico que me impede, o Auslandsbehörde vai fazer um atendimento exclusivo para você, levando em consideração que você está sendo vítima de violência doméstica. Com o pedido do visto feito, você é encaminhada para a Frauenhaus mais próxima ou para o serviço social daquela região que é especializado em vítimas de violência doméstica para começar o seu atendimento social. E a depender do que você sofreu, se isso foi uma violência sexual, se isso foi uma violência física, ou se é uma violência psicológica tão severa que te causou danos na saúde, você pode conversar com o médico. Geralmente os Hausarzt fazem isso, nos grandes centros como Munique é um deles, você tem centros médicos especializados e você vai receber um laudo. E isso também é prova de violência doméstica, sobretudo para punir criminalmente os agressores. Então, a chave, Lucas, é saber por onde você começa a pedir ajuda. O Serviço Nacional Alemão, né, o Hilfetelefone, tem atendentes em português e a Alemanha também tem muitas organizações voltadas para mulheres migrantes que vão falar português, que vão falar alemão e que vão poder te ajudar a fazer essa denúncia. Mas fazer a denúncia e começar a resolver a sua situação de visto são coisas extremamente importantes para a proteção de qualquer mulher que está sofrendo violência doméstica. E como prometido, qual que é a diferença entre violência doméstica e tráfico humano para fins de exploração doméstica ou sexual? Infelizmente, é um problema que está sendo bastante corriqueiro na Alemanha, em que nós temos agressores que perfilam online mulheres que eles identificam como vulneráveis, as trazem para a Alemanha com uma proposta de casamento, mas as exploram para fins de trabalho doméstico, ou mesmo para fins de trabalho comercial, em casos bastante graves, mas infelizmente também comuns. Ocorre exploração para fins de exploração sexual, e antes que elas façam a denúncia, eles as denunciam, ou como agressoras domésticas, ou como imigrantes irregulares. Aquela mulher acaba saindo da Alemanha e ele passa para a próxima vítima no mesmíssimo esquema de recrutamento online, proposta de casamento, exploração do trabalho dela ou os casos mais severos de escravidão sexual ou doméstica. Esses casos podem ser lidos como casos de tráfico humano. Quando isso acontece, existe um protocolo específico, e se essa vítima fizer a denúncia, a Alemanha considera dar a ela o visto imediato por ela ter feito a denúncia. Todos mesmo os outros casos, ser documentada, né? Mesmo que ela seja indocumentada, tá, Lucas? Existe um protocolo específico para tráfico humano, para fins de exploração laboral, doméstica ou sexual. Isso é importante. Isso é importante as pessoas saberem. E como é que eu sei se eu estou num caso de violência doméstica ou se eu estou num caso de tráfico humano para fins de exploração doméstica ou sexual? Você vai saber de outras vítimas ou você vai notar que a pessoa que te traficou sobre uma falsa promessa de casamento mantém contato ostensivo online exclusivamente com outras mulheres. Claro, aqui o nível de prova é um pouco mais exigente, mas é importante as pessoas saberem que elas também têm direito de fazer essa denúncia. Ótimo. E agora, então, migrando para o segundo bloco da nossa live, sobre questão de guarda internacional no contexto de violência doméstica. Márcia, denunciar a violência doméstica
garante guarda unilateral na Alemanha? Então, Lucas, via de regra, não garante, porque a Alemanha entende que se há violência e isso atingiu as crianças, existe um protocolo especial de proteção às crianças que deve ser avaliado. E dentro desse sistema, que é um sistema jurídico e também social, se o agressor também é pai das crianças, manter o contato do pai com os filhos continua sendo algo tão importante quanto fazer cessar a violência doméstica. Nos meus anos de carreira aqui na Alemanha, eu cheguei na Alemanha exatamente em janeiro de 2017, eu cheguei a acompanhar apenas 3 casos em que a justiça alemã determinou a guarda unilateral para a mãe migrante, e foram casos onde houve comprovada violência física ou sexual contra as crianças. Tá? Isso é importante saber. Existem protocolos específicos, sobretudo se a criança sofreu violência sexual, uma denúncia de violência sexual contra a criança, Lucas, tem que começar necessariamente pelo centro médico especializado mais próximo para poder documentar esse tipo de violência. Caso contrário, as consequências podem ser muito severas para mães migrantes que não conseguirem ter a documentação comprovada de que seus filhos e suas crianças sofreram violência sexual. Então, via de regra, não. Em casos excepcionais, com uma boa comprovação médica, um bom dossiê, né, um bom caso apresentado perante o Jugendamt, é possível, mas ainda não é a regra, tá, Lucas? Uhum. Sobretudo se a mulher migrante é entendida como alguém ainda em situação de vulnerabilidade econômica, situação de vulnerabilidade de saúde mental pelos anos ou pelos meses de violência doméstica que ela sofreu, a tendência aqui é estabelecer visitas mediadas do agressor à criança e ir acompanhando o caso de proteção à criança com medidas sociais que não aguarda a unilateral e o afastamento por completo do agressor, especialmente se ele tiver direito de guarda, se ele for o pai daquela criança também. Então, essa é uma outra grande diferença com a Alemanha. A Alemanha, inclusive, recebe muitas críticas por isso, não é a Revibra que fala, é os relatórios da Convenção de Istambul e as decisões da Corte Europeia de Direitos Humanos, que já condenou a Alemanha algumas vezes por não fazer essa separação de crianças e seus agressores por conta de questões de guarda. Nossa, enfim, é um tema muito complicado e difícil de lidar, de fato. Se você pudesse explicar para a gente o papel do Jugendamt na regulação da guarda pós-violência doméstica, eu agradeceria. Então vamos lá, gente. O Jugendamt, muitas vezes, né, traduzido como Conselho Tutelar Alemão, é mais que um conselho tutelar, tá, Lucas? Ele tem poder de decisão judicial em alguns casos, e toda vez que o Jugendamt abre um processo de proteção para as crianças, isso é importante a comunidade brasileira saber, suas recomendações não são necessariamente sugestões. Sugestões não cumpridas do Jugendamt podem levar a uma decisão administrativa do próprio Jugendamt ou judicial do Familienbericht para a retirada da guarda ou para o estabelecimento mais rígido de medidas de proteção à criança. A gente nunca deve chamar o Jugendamt, então? Não. Se há violência contra a criança, se a criança foi impactada pela violência doméstica de forma direta ou indireta, é sim necessário chamar o Jugendamt. Só que, Lucas, a denúncia da mãe tem que estar posta antes. A questão do abrigo, onde ela vai para estar em segurança com as crianças, tem que estar posta antes. A questão de como ela vai fazer a inserção dela nos programas de renda mínima alemão e a inserção no mercado de trabalho tem que estar pelo menos encaminhado. Resolvida essa parte, que na Revibra é o que a gente chama de fortalecer essa mãe migrante para dizer que ela é capaz, sim, e plena, e tem que ser a pessoa número 1 para a proteção da criança, é necessário
antes de você iniciar ou pelo menos aprofundar a conversa com o Jugendamt. Porque, Lucas, a violência doméstica distorce tudo. E, infelizmente, essa é outra tática, sobretudo utilizada pelos homens nacionais alemães para calar as mães migrantes. Vai me denunciar? Vai pedir a separação? Pois vou chamar o Jugendamt e dizer que você é uma péssima mãe para você perder as crianças. É uma ameaça clássica. E muitas vítimas, no desespero, se opõem frontalmente e de imediato contra as conversas com o Jugendamt, e isso pode ter consequências negativas. E claro, Lucas, infelizmente, também de novo, não é a Revibra que diz, são os relatórios sobre como é o serviço social na Alemanha. A gente tem sim casos de discriminação anti-imigrante e de racismo dentro do Jugendamt contra mulheres, não só da comunidade brasileira, mas como de várias comunidades migrantes. Agir com cautela e fazer a sua rede de proteção é importante. As organizações das Frauenhauses e dos abrigos vão ser espaços mais seguros para mulheres migrantes mães iniciarem os seus processos de proteção na Alemanha. E claro, gente, já agora, né, vou deixar para você puxar o próximo tópico. A gente entende a agonia, a gente entende a angústia, a gente entende que, diante de todas essas violências sofridas, a complexidade desse sistema, querer pegar as crianças e voltar imediatamente ao Brasil parece a solução mais rápida para todos os seus problemas. Mas a Reviva pede, não o faça. Para retirar uma criança que reside habitualmente da Alemanha, uma análise tem que ser feita se você, mãe, tem o direito de fazer isso sozinha, sem a autorização do pai ou mesmo sem a autorização do serviço social. Certo, então ter a guarda unilateral da Alemanha não garante a volta ao Brasil sem autorização do pai, né? Então, depende de como é que é essa guarda unilateral, tá, Lucas? Vamos lá? Porque diferente do Brasil, onde responsabilidade parental e guarda estão bastante misturados, a Alemanha, acho que não vai ser surpresa para ninguém, coloca o exercício da guarda e da responsabilidade parental em caixinhas. Vou te dar dois principais cenários que sempre devem ser levados em consideração. Você é uma mulher casada com um alemão que é pai dos seus filhos pelos documentos. A saída das crianças da Alemanha para o Brasil, da Alemanha para residir em outro estado da União Europeia, sempre, sem nenhuma exceção, vão depender da autorização dele. E se ele não der, a justiça alemã vai ter que suprimir essa autorização paterna ou reconhecer para você, mãe imigrante, uma qualificação específica da guarda chamada Aufenthaltsbestimmungsrecht, que é o direito de decidir exclusivamente pela residência da criança. Então, ponto 1, você é casada com o pai dos seus filhos, o pai dos seus filhos está na documentação das crianças, sair da Alemanha demanda análise jurídica. Não saia a menos que você tenha uma declaração expressa que diga eu posso residir em outro país. O pai, com as crianças, obviamente, ou da justiça alemã. Você é uma mulher que não se casou com o pai dos seus filhos. Aí a gente vai entrar no que a gente chama de um espectro. Depende, vai ter sim e vai ter não. Mães solteiras, cujas crianças não convivem com o pai, esse pai tem apenas direito de visitas. Não houve uma regulamentação, nenhum papel escrito perante Jugendamt de que o Sorgerecht era compartilhado, vão poder sair da Alemanha. A menos que a justiça alemã determine previamente que a criança não pode sair. E como é que você vai saber disso? Você tem que saber se você foi ou não intimada pela justiça a não retirar a sua criança da Alemanha até se findar uma autorização de guarda. Mães não casadas com os pais dos seus filhos, mas que convivem diariamente com estes homens, podem ter mais dificuldades em entender se elas têm ou não o direito de retirar as crianças da Alemanha sem a autorização do pai.
Porque até a pandemia, Lucas, a justiça alemã era mais flexível em dizer que se o pai nunca fez um acordo de guarda, a mãe tem o direito de mudar unilateralmente a residência para um país fora da Alemanha. Mas na pandemia, desde 2021, a gente viu essa jurisprudência mudar, Lucas. E hoje o pai solicita uma ordem de urgência para a corte e a corte, sem mesmo verificar se a criança reside ou não reside na Alemanha, acontece com muitos casos da Revibra, de que as mulheres vêm de férias do Brasil e o cidadão alemão pede uma interdição de saída de território para aquela criança, para a justiça alemã verificar se há ou não condições para uma guarda compartilhada. Então, de novo, se mover com cuidado. A forma mais segura de sair da Alemanha é ou com autorização do pai ou com uma autorização da justiça dizendo que você pode sair. Caso contrário, entre Brasil e Alemanha, você pode responder por subtração internacional de crianças e ter a sua criança ordenada que retorne à Alemanha. Quando esse pedido chega no Brasil, o governo brasileiro entende que não é um pedido do pai, é um pedido do Estado alemão, e a justiça brasileira avalia o retorno de forma gratuita, oferecendo à Advocacia Geral da União para fazer a defesa desse retorno da criança para a Alemanha. Quando isso acontece, Lucas, a mãe que está no Brasil, mesmo que ela volte com a criança, ela vai ter dificuldades no acesso às crianças, tá? Vai demorar um tempo até ela voltar a ter contato regular com as crianças, é importante dizer. Claro, há exceções, mas as exceções têm que ser duplamente provadas. Aí, diferente da Schutznahmen, só o relato da mãe de que ela sofreu violência doméstica não vai ser suficiente para evitar o retorno da criança. Entendi. Sobre esse tema relativo à subtração internacional de menores, você poderia falar um pouco sobre a questão do Tratado 28 de Haia e como ele impacta sobre decisões de moradia de crianças filhas de imigrantes pós-separação judicial? Posso sim, Lucas. Tudo que eu expliquei para vocês já é a aplicação do Tratado 28 de Haia, que tanto a Alemanha quanto o Brasil são signatários. A maioria esmagadora dos países da União Europeia também, e entre países da União Europeia, a Haia 28 é aplicada junto com um regulamento chamado Bruxelas II-Terc. É os mesmos critérios de Haia 28, só que processualmente muito mais rápido. Então, vamos lá. Você sofreu violência doméstica na Alemanha por motivos que todas nós, né, profissionais de organizações voltadas para vítimas de violência doméstica, sabemos muito bem. Não conseguiu a denúncia na polícia, você está fora de casa, você não tem acesso ao mercado de trabalho, você volta com os seus filhos para o Brasil. O que pode acontecer para você? Esse pai vai abrir um pedido administrativo que é gratuito para que essa criança retorne. E a Justiça Brasileira, a Justiça Federal, com o apoio da Polícia Federal, é quem vai fazer a avaliação se a criança deve ou não retornar. Lucas, a gente já teve decisão em que a Justiça Brasileira avaliou que há um sistema de proteção de vítimas de violência doméstica na Alemanha. Basta o Estado alemão me apresentar que abriu um processo de proteção da criança no Jugendamt, a criança pode voltar. A gente já venceu casos em que a violência doméstica foi considerada exceção ao retorno, mas isso é muito mais raro do que o retorno em si. Então, é importante para não sofrer com esse processo, onde você de vítima novamente é transformada em agressora, com o risco de ter o contato com seus filhos cortados, ficar na Alemanha, denunciar a violência doméstica, fazer a disputa de guarda e fazer um pedido de relocação ao Brasil. Ele é mais demorado, são processos que podem levar até anos, mas é o jeito mais seguro de enfrentar essa questão de não quero mais viver na Alemanha com meus filhos. É preciso dizer, Lucas, todavia, que algumas mães são obrigadas sim a ficar para não perder o contato com as crianças. Isso também é uma das outras consequências negativas para vítimas de violência doméstica. Mas o tratado existe, o Brasil tem uma aplicação rígida sobre o retorno,
A gente está tentando mudar isso, tem projeto de lei, tem ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, onde a gente pede que o Estado brasileiro sempre analise denúncias de violência doméstica, mas a política nacional ainda não mudou. Até lá, o melhor que uma mulher mãe imigrante pode fazer é não correr o risco de perder os seus filhos pela aplicação do tratado internacional. E para essas mulheres que se encontram nessa situação, numa situação parecida, onde você aconselharia buscar ajuda? Teria algum material em português mais aprofundado sobre esse assunto? Sim, Lucas, a gente tem várias organizações na Alemanha que têm informações em português. A Revibra, né, faz parte de uma coalizão com muitas outras das nossas. A gente tem cartilha da Revibra, a gente tem live de outras organizações, a gente tem analistas, tá, gente, juristas, assistentes sociais, especialistas nesse tema que vão analisar seu caso de forma sigilosa e gratuita. E, Lucas, a gente também tem uma cartilha muito boa feita pelo Ministério das Relações Internacionais, com cooperação com outras organizações da sociedade civil, que também explicam todas essas questões. O processo sempre começa com a busca de informações. Informada você está? Busque um profissional com experiência em direito internacional para fazer análise do seu caso. Para fins de AIA 28, como eu já disse, a Revibra e outras organizações fazem sim análises gratuitas com as mães para explicar as possibilidades, onde estão os riscos, como é que disputa uma relocação e também para ajudar as mães a fazerem a defesa caso elas já estejam no Brasil e se veem envolvidas nas disputas de AIA 28. A informação, busquem. E só dando um spoiler aqui, o consulado de Munique recebeu um treinamento e tem profissionais muito bem treinados e capazes para ajudar a comunidade a fazer essa análise tão bem. Sim, de fato foi um treinamento excelente e eu só tenho a agradecer pela iniciativa conjunta para a gente lançar essa live. E outra coisa que eu queria perguntar para você, Márcia, qual é a importância das redes de atendimento para mulheres migrantes em caso de violência doméstica? Primeiro é acolher em português, né? Poder se expressar na nossa língua materna sobre o que nos aconteceu, sobre o quanto isso nos dói, é essencial. E o segundo é porque como as instituições alemãs funcionam é algo que precisa ser explicado para cada mulher que vai fazer o seu percurso da denúncia. Às vezes, Lucas, o percurso da denúncia não é óbvio nem direto. Às vezes é preciso começar com o apoio psicológico para fortalecer emocionalmente essa mulher. A gente sabe que a violência doméstica deixa danos imensos na saúde mental. Às vezes é preciso contar com um plano de saída pós pedido de visto feito para conseguir colocar essa mulher, sobretudo quando ela tem filhos, em segurança. E as redes é o que fazem esse sistema funcionar. Eu, inclusive, queria fazer um pedido, mas um agradecimento muito especial a todas as organizações que trabalham em coalizão com a Revibra, a ABA, a Casa do Brasil Munique, a Carlotas, porque há casos, Lucas, em que nós precisamos de 7 profissionais trabalhando no caso para fazer o sistema alemão funcionar. E quando a gente não tem essas 7 profissionais dedicadas para escutar, falar, argumentar, não polícia reveja, por favor, Frauenhaus é uma emergência, tem que haver a vaga, marca o termino em um Jungendamt, fala com o Ausland Bureau. Quando a gente não tem uma equipe para fortalecer a mulher, para ir fazendo tudo isso de forma coordenada, é muito fácil que essas estratégias de proteção não funcionem. Então, eu agradeço muito a todas as organizações que trabalham nessa linha de frente, porque isso faz realmente a diferença. Sem isso, não é possível acolher aquelas que precisam. Ótimo, Márcia. Então, infelizmente, a gente já está chegando ao fim da nossa conversa, que com certeza trouxe muita informação valiosa para quem nos acompanha. Eu gostaria de perguntar se você gostaria de deixar alguma mensagem final para mulheres brasileiras que se encontram em situação de violência doméstica ou disputa de guarda na Alemanha? Sim, confie no seu medo.
O medo não é um inimigo. Ele está te dizendo que algo não está certo e que precisa ser mudado. Confie no seu medo. Procure ajuda para fazer a denúncia. Você não precisa ir sozinha nesse mundaréu de órgãos. Você não precisa se encontrar sozinha para fazer uma denúncia coerente, data, que seja considerada consistente. Mas confie no seu medo. Você está com medo, é porque você sabe que tem que mudar. Confie nos seus instintos. O primeiro passo vai ser sempre o mais difícil. Ninguém romantiza o que é uma separação pós-violência doméstica, mas é necessário e é possível atravessar por esses momentos difíceis e voltar a ter uma vida plena sem ser vítima de violência doméstica. Confie no seu medo. Mova-se. É importante. Ótimo, Márcia. Então, eu gostaria de encerrar expressando nosso sincero reconhecimento e admiração pelo trabalho desenvolvido por você e pela Revibra Europa, claro. Em cenário tão complexo e delicado como o da violência de gênero, no contexto da migração, uma atuação firme, ética e comprometida da equipe Revibra tem sido fundamental para garantir dignidade, orientação e acesso à justiça para inúmeras mulheres brasileiras. Parabéns pela trajetória, pela coragem, pela competência com que enfrentam desafios tão sensíveis. Muito obrigada a você, Lucas. E a todas que nos acompanham agora, esperamos que essa conversa tenha sido útil e motivadora. O Consulado Geral do Brasil em Munique segue à disposição para apoiar a nossa comunidade e iniciativas como essa fazem parte do nosso compromisso com vocês. Fique atentos às nossas redes sociais para novos eventos e informações. Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima. Até a próxima, Lucas. Obrigada. Obrigado.